Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje, de novo, para falarmos de um evento do passado, desse ano tão rico que foi 1917, portanto, mais um centenário. Em concreto, a subida ao poder de Sidónio Pais. Sidónio Pais tomou, enfim, fez um golpe de Estado que foi daqueles que durou mais tempo e provocou mais mortes nos combates nas ruas de Lisboa. Acabou por tomar o poder e por o exercer durante um ano, criando o que ficou conhecido como sendo o sidonismo, até ao dia em que ele próprio acabou vítima de violência e foi assassinado junto à estação do Rossio. Foi um percurso rápido, não tão rápido como o que leva a percorrer o Marquês, onde tudo começou, e o Rossio, onde tudo acabou, aqui na cidade de Lisboa, mas um percurso ainda hoje envolto em alguma discussão sobre o seu real significado. Sidónio era um republicano, era um maçom, mas muitas pessoas veem nele como uma espécie de antepassado do autoturismo em Portugal e mesmo do autoturismo na Europa. É essa a sua opinião? É a minha opinião porque, vamos lá ver, o fascismo aparece em Itália, enfim, com forma própria a partir de 1900, a seguir à guerra, não é? E Mussolini sobe ao poder, aliás, muito rapidamente, não é? Em 22, com a marcha sobre Roma, que é uma espécie de golpe de Estado também civil, não é? De milícias civis, são umas dezenas de milhares de camisas negras que marcham sobre Roma, têm uma certa complicidade da tropa, houve uma certa negociação com o rei. Aliás, a maçonaria, curiosamente, tem um papel muito importante nessa negociação, e havia vários fascistas também maçons, e inaugurou um regime que se caracteriza exatamente por autoritarismo, por um fortíssimo carisma pessoal do chefe, não é? Por uma mistura até de adesões, porque uma parte deles vem, como o próprio Mussolini, vem do socialismo, e vem muita gente vem do sindicalismo, chamado sindicalismo revolucionário. O próprio Mussolini vinha do lado até radical do socialismo. Exatamente, era da ala radical. Portanto, toda essa mistura, e ao mesmo tempo aderem também pessoas, enfim, de direita conservadora, nacionalistas, etc. Portanto, é uma amálgama, é uma coisa fundada. Ora, o sidonismo tem um bocado esse fenómeno, aliás, a começar pela própria Revolução do 5 de Dezembro, que por um lado é uma revolução militar, no fundo ele tem umas unidades, tem Cavalaria 7, tem 2 ou 3 regimentos de infantaria, tem Artilharia 1 também com ele, tem 400 cadetes da Escola de Guerra, portanto ele junta ali cerca de 2.000 homens militares, mas tem apoios muito fortes, por exemplo, dos sindicalistas revolucionários e de elementos que ajudam, aliás, imenso. Vão com as bombas, portanto, o sidonismo, primeiro, é também um movimento contra a hegemonia do Partido Democrático. Aliás, o Sidónio também tinha tido, um percurso todo dentro da República, não é? Do Partido Unionista, do Brito Camacho. E o Sidónio, portanto, tem... E desempenhando cargos públicos, não é? Desempenhando cargos públicos, foi 2 vezes ministro, foi ministro da Instrução. E ele era um militar com pouca carreira militar. Não, exatamente, ele era um militar com pouca... Ele era sobretudo matemática, ele era, aliás, penso que ele era professor e, enfim, tinha a cadeira de matemática em Coimbra, mas tinha feito... Eu penso que ele tinha feito pela escola com o sistema militar, porque era mais barato a escola de guerra. Ele ficou órfão muito cedo do pai e, portanto, tinha alguma dificuldade. Família de classe média lá acima do norte, mas isso também. Portanto, há essa característica já no próprio nascimento da Revolução, e porque a Revolução, por exemplo, há um homem que é um grande lavrador alentejano, o Sousa Fernandes, não é? Que é um dos financiadores do golpe do Sidónio, não é? Do movimento Sidónio. E o Sidónio, quando Portugal declarou guerra, quando houve o abrir das hostilidades com a Alemanha, o Sidónio, que estava na altura ministro em Berlim, regressou e foi posto ali numa prateleira no Ministério dos Negócios Estrangeiros pelo ministro, que era o Augusto Soares. E a partir daí começou a conspirar, falando, aliás, como dizem, falando com dezenas e dezenas de militares, desde oficiais de alto rango até soldados e sargentos, etc. E, portanto, criou. Agora, o sidonismo depois tem essa característica de
juntar, portanto, elementos muito diferentes, porque uma parte dos monárquicos aderem, há muita gente também dos partidos republicanos que adere ao Sidónio. Ele é eleito, não é? É eleito por sufrágio, porque o Presidente não era Presidente da República, era eleito pelas câmaras. Então provoca uma revisão constitucional. Ele faz uma revisão constitucional, é eleito enfim, para a época, com uma enorme maioria. As mulheres, ele tinha tinha de facto as mulheres grandes admiradoras deles, aliás, tem uma vida também, ele tem uma vida pessoal um pouco estranha, não é? Porque ele, por um lado, tem uma mulher com quem é casado desde 1895, se não estou em erro, e de quem tem vários filhos, mas que nunca entra praticamente a senhora no Palácio de Belém, não é? Aliás, o João Chagas, que era um grande amigo do Sidónio, muito mau, diz que ela entrou pela primeira vez ali como viúva, onde nunca tinha entrado como mulher do Presidente. E ele vivia como uma estrangeira qualquer coisa, que era isso. Mas, portanto, é um homem tem um comportamento, mas lá está, por exemplo, nessa admiração das mulheres e no tal lado mulherengo, exatamente também como a Mussolini, não é? Também exatamente, para o Mussolini fosse assim, mais abrutalhado, não sei. Jaime Gama, mas neste mesmo há muito uma reação, chamemos-lhe assim, ao costismo de Afonso Costa, não é? Portanto, aquilo que era a Primeira República, a primeira fase da República, um certo cansaço e ao mesmo tempo também um sentido de oportunidade, porque ele faz isto conspirando, como disse, com muita gente, mas sem ninguém lhe ligar muito. Ele não era uma pessoa que fosse vista como sendo uma real ameaça. Bom, isso é verdade, porque ele, embora tivesse alguma notoriedade, ele é um brilhante professor de matemática em Coimbra, ele é alguém que logo no início do estabelecimento do regime republicano desempenha funções importantes, porque ele é ministro das Finanças e ministro do Fomento nos primeiros governos da República e depois é embaixador em Berlim até à declaração de guerra pela Alemanha a Portugal. E ele sempre esteve ligado a um partido importante da República, que é o Partido Unionista de Brito Camacho. Brito Camacho tinha uma relação forte com militares, tinha um jornal que era A Luta, e, na verdade, Sidónio Pais usa muito também essa rede de Brito Camacho para ter acesso a algum contacto na área militar. O que é que este golpe de Sidónio, em dezembro de 17, é um golpe, digamos, fácil. E é um golpe que em outras circunstâncias não teria triunfado. Porquê? Porque o grosso das tropas e dos oficiais mais próximos de Afonso Costa estava no CEP na Flandres. Claro. E a guarnição que se encontrava em Portugal era uma guarnição com oficiais, porventura, menos afetos ao afoncismo. Depois, o recrutamento militar de Sidónio é interessante, é um recrutamento muito feito nas camadas jovens. É um recrutamento muito feito nos cadetes da Academia Militar. Exatamente. E em oficiais jovens de unidades militares determinantes para uma revolução em Lisboa. E depois conta com o apoio de uma unidade militar que é à pressa reconstituída por Machado Santos a partir da sua libertação da prisão de Fontela em Viseu, da tomada do Infantaria 14, da agregação dos Cavalaria de Nelas e depois também da tomada de posição em Coimbra e descem sobre Lisboa e, portanto, por fora também vem coadjuvar o golpe dado em Lisboa por Sidónio Pais. E, sobretudo, por Teófilo Duarte, que era um oficial de Cavalaria 7 muito ativo e muito determinado. E as unidades militares são tomadas também por um grupo misto de baixo oficialato e civis.
E quais são as unidades essenciais em Lisboa? As unidades essenciais em Lisboa são as unidades de artilharia. Porquê? Claro, claro. Porquê? Porque a Marinha, que era sempre mais leal ao outro lado, e que aliás foi como Afonso Costa não estava no país, tinha ido visitar o CEP, a França, e o primeiro-ministro em exercício era Nordão de Matos, suponho que seria também ministro da Guerra, e o chefe da divisão naval era Lioto do Rego. Eles são quem dirige a partir do Arsenal uma contra-resposta governamental. E essa contra-resposta, apesar de ter apoio na Marinha e na Guarda Nacional Republicana e até na Polícia, falha, porque as principais unidades de artilharia, a artilharia 1 é controlada. E, tomando a rotunda, que é o que faz a Infantaria 5 de Sidónio, as posições de artilharia em Campolide, nos altos de Lisboa, Campolide, apanha-se Chamaram França, depois o Morro do Sidónio. ficam a proteger a rotunda, e a única capacidade de artilharia que é usada pelo bloco governante é a Marinha, porque a Marinha, como força em terra, não é muito efetiva. As posições em Lisboa da Marinha valem pelas posições de artilharia das fragatas e dos couraçados. Curiosamente, Mas neste caso, retrato Sidónio... não é muito diferente de algumas coisas que se passaram no próprio 5 de outubro. 5 de outubro, não. Sim, não. porque a geografia da cidade de é, Lisboa não mudou E as de uma revoluções? época para outra. E, portanto, você ter Campolide, Penha de França e o Castelo de São Jorge significa ter as posições de artilharia que lhe dão cobertura à rotunda, e significa poder bater os navios no Tejo, que em princípio estão do outro lado da barricada. Depois, tendo algumas lições de tentativas passadas, Sidónio Pais realiza também com o dinheiro desse lavrador de Reguengos, Sousa Fernandes, que era avô a compra do- Que é avô do Rosado Fernandes, Fernandes. foi Presidente da CAP, organiza uma compra de sargentos na Marinha que também Exatamente. pela primeira vez conseguem fazer Neutralizar, um pouco, exatamente. balancear Foi as metade coisas na desse Marinha. dinheiro foi para isso. E não nos esqueçamos que Machado Santos é de Marinha e é uma das figuras. Que O movimento militar tem muito como pivôs o próprio Sidónio, tem muito como pivô o oficial de Cavalaria 7 e tem muito como pivô a movimentação de Machado Santos. O governo não consegue mobilizar uma intervenção militar de Mafra e de Santarém. E, portanto, os revoltosos, ao fim de combates que duraram muito, sem mortos, mais de 1000 feridos, foi uma guerra de rua, uma guerra urbana em Lisboa, acabam por triunfar e sair vencedores. Talvez O 7 de digamos, o fevereiro combate é mais... foi o 7 de fevereiro, foi 7 de mais. fevereiro ainda mais. Mas o Sidónio foi mais. tem que se Teve fardar. mais baixas, exatamente. O Sidónio já não usava farda. Pois não. E Exatamente. farda-se, ele tem direito a usar a farda de major, farda-se e usa o cavalo Exatamente. como instrumento de visibilidade. E depois, quando é Presidente da Junta Governativa e, por acumulação, é Presidente da República, é Comandante Supremo das Forças Armadas e aí General. Portanto, tem uma graduação pela função. E ele usa esse aparato para criar uma nova liderança, sem dúvida, uma nova liderança. Ele tem 45 anos. Exatamente. É muito simpático. Tem uma figura... Faz-se sempre acompanhar de jovens oficiais. Sim, sim. E depois, sobretudo, a partir de ter feito um verão no Palácio da Pena como presidente em 18, também por belas senhoras. E há sempre Ele faz uma espécie de decor. junção entre tínhamos o regime, o antigo, a elite do antigo regime, não é? Portanto, Ele tem uma aristocracia do antigo mensagem regime. que lhe dá apoio geral. É a noção de que ele possa tirar Portugal da guerra. Ele depois não vem a fazê-lo, mas esse é um grande carisma que está por trás E dele. até na adesão de algumas unidades militares também contou essa Sim, ideia. o não embarque para o Serp. Depois também contou no E 25 no de Abril. país. não é? Depois também, um outro fator importante é que ele anuncia uma amnistia.
E a amnistia agrada imensamente aos monárquicos, sobretudo aos oficiais monárquicos que tinham sido excluídos das Forças Armadas, e ele anuncia uma reintegração dos militares, o que vem a acontecer dos militares monárquicos no Exército. Essa amnistia também agrada imenso aos sindicalistas e à União Operária Nacional, porque muitos estavam presos pela governação de Afonso Costa. Sim, porque tinha havido E um período depois, de crise, a crise ao económica era muito anunciar- profunda, não é? Sim, Claro, a crise porque das havia subsistências, havia agravada fome, por epidemias muito fortes. Exatamente, E é a altura por de chegar a baixas peste. enormes, quer militares, quer por motivos de saúde. E depois ele também, ao anunciar a reconciliação com a Igreja e a revisão com a Concordata, pacifica o relacionamento com os católicos. É isso que lhe dá uma base de apoio. O problema é que ele verdadeiramente não tem uma força política organizada. Não. Ele é ele próprio um grupo de amigos, uns militares, outros políticos. O apoio do Partido Unionista de Brito Camacho, que existe no momento inicial, esborou-se a seguir Porque ele não chama o Brito de Camacho para... que Brito Camacho queria que o Sidónio Pais desse o golpe e que ele depois fosse o primeiro-ministro. Claro. Isso não acontece. E então Sidónio é levado com o seu grupo de amigos a criar um partido, o Partido Nacional Republicano, de que é componente um pequeno partido já constituído antes, de Egas Muniz, chamado Partido Centro, Partido Centrista, mas que não hegemoniza por completo o Partido Nacional Republicano. Mas o Partido Nacional Republicano não tem grande disciplina. É criado ali naquele momento, tem uma grande vitória eleitoral em 18, porque os partidos republicanos tradicionais se abstêm e só concorrem às eleições o Partido Nacional Republicano, os monárquicos, os católicos e alguns independentes. E o partido hegemoniza a Câmara dos Deputados e também um Senado, mas o Senado não era deliberativo, era mais um Senado consultivo, representando interesses regionais e interesses económicos e sociais. Mas é difícil a liderança desse Partido Nacional Republicano. O modelo de governação que Sidónio segue é um modelo de secretários de Estado, dependentes dele, sem ligação com o Parlamento. O próprio Parlamento que ele cria, onde o seu partido cria as eleições, nem sequer é capaz de proceder à revisão da Constituição, nem sequer à aprovação do orçamento, e Sidónio vai governando por decretos. E, portanto, o seu campo... Ele tem, na verdade, um grande carisma, mas o seu campo político de manobra vai se enfraquecendo. E, à medida que se vai enfraquecendo, os unionistas retiram o apoio, ainda participaram no primeiro governo, saem. Depois retiram o apoio os monárquicos. Depois o próprio Egas Muniz, na fase final, e o Partido do Centro também retiram o apoio. Os monárquicos mantêm sempre a agenda do restauracionismo. E isso é incompatível com o sidonismo, porque o sidonismo é republicano, presidencialista e radicalmente antimonárquico. Sim, sim. Portanto, aí há um equívoco nas partes que as une num certo momento, mas que depois as faz descolar. E Sidónio depois, também com a não saída da guerra, vê erosionada uma grande parte do seu capital inicial. Embora depois venha a acontecer o armistício, mas quando o armistício acontece, já é tarde para poder capitalizar com essa mudança. E, entretanto, tinha havido lá a Lisa, a batalha, que é a grande derrota do exército português, que, apesar de Sidónio ter mantido um reforço militar na frente da Flandres, não deixa de ser usada pelos democráticos para culpar Sidónio do desastre. E aí a opinião pública, porventura, vacila nessa contradição de argumentos e de políticas públicas nos vários campos em confronto. Portanto, é um trajeto muito interessante, porque o golpe de Sidónio, apesar de ele aparecer fardado, não pode ser considerado um golpe orgânico da estrutura militar. Ele não tem posição nos quartéis, ele não tem posição na alta hierarquia. Ele faz, no fundo, um assalto às unidades militares que estão desvitalizadas em termos de oficialidade republicana tradicional, usando civis, cadetes da academia, jovens alferes.
com sucesso. Sim. Ele, inclusive, tem vários ministros que têm 20 e poucos anos. Sim, sim. Mas a verdade é que, independentemente dos problemas que houve com a guerra, que se manteve, Sim, sim. com os Astelalis, a frente económica também não correu bem, não é? Portanto, ele mostra uma preocupação em estar perto das pessoas, portanto, aparecia de repente. Sim, não está muito, vai... e quando é epidemia ele visita os... Sim, aliás, portanto, já tem um sentido quase mediático sim, com um certo risco. Não, é do muito, exercício muito. do sentido. Ele tem ali um sentido da propaganda também muito interessante, não é? Ele tem Mas do ponto de vista programático é difícil situá-lo, não é? Embora haja ali, quer dizer, há um lado autoritário, sem dúvida, e carismático. Mais carismático, mas talvez mais carismático do que autoritário. Sim, quer dizer, o autoritarismo é um bocado digamos, um ele, apelo ao direto princípio, ao povo, ele não é? quando chega acaba com a censura. Pois. Mas depois reinstitui a censura Pois. ainda antes de... E há um lado ali... Quando as coisas complicam, não é? Ali as coisas mais significativas. É evidente que também ele tinha de facto talentos excepcionais. Por exemplo, um homem que nunca tinha comandado tropas, é ele que dirige todos os fogos, e esses fogos de artilharia que o Jaime esteve ali há bocado a enumerar, é ele que os dirige, sem nunca ter... Ele era oficial de artilharia. Era oficial de Para artilharia. artilharia Mas nunca... vão sempre os que sabem mais matemática. Exato, mais Ele era matemática. professor Ele era oficial de de artilharia. cálculo, que Mas é extraordinário, o porque instrumento da ele artilharia. nunca tinha estado em combate, nem dirigido nada, e dirige ali, de facto, dizem lá os cronistas, com grande... Agora, e com coisas curiosas, as pessoas que aderiram ao sidonismo, há uma série de gente que nunca se tinha metido em política. Por exemplo, há uma série de homens de negócios e de indústria, Alfredo da Silva, por exemplo, é sidonista, e aliás até participa nesse Senado que o Alfredo da Silva é sidonista. O avô o pai do Manuel Queiroz Pereira, que era o homem da Companhia das Águas, também é sidonista. Martinho Nobre de Melo. Mas estava dos homens mais dos negócios, não é? Tá. O meu avô também, que era um industrial do Norte, que nunca se meteu em política, também é sidonista. Quer dizer, há uma série de gente de fora da política, porque eu acho que também no sidonismo há esse fenómeno de rejeição da política, dos políticos do Partido Democrático. É evidente que também temos todos a noção que uma das coisas que também deu toda esta coroa de glória ao mito ao Sidónio foi também ter durado um ano, e é o Fernando Pessoa, não é? Fernando Pessoa que não admirava ninguém, quer dizer, que de facto fez aquela ode ao presidente Reis Sidónio Paes, que é uma coisa que lança muito a coisa sebástica, Mas o Fernando não é? Pessoa é mais visto a posteriori, porque na altura Claro. o Fernando Pessoa não era ninguém em Portugal. Não, em termos de... mas quer dizer, mas para nós e para... Hoje a gente lê o Fernando Pessoa, o Fernando Pessoa na altura ninguém o lia. Nas novas gerações, exatamente, nas novas gerações houve muito essa coisa, a imagem que ficou, não é? Do encoberto, não é? Portanto, o mito, a coisa do mito sebástico, e o Sidónio vê-se que na época foi muito essa ideia, um bocadinho de um salvador, não é? Um tipo que exatamente vem de fora, embora estando dentro, vem de fora. É um fenómeno também de populismo, de certo modo. Quer dizer, A ideia de reconciliação nacional. Exatamente. O país não pode permanecer dividido entre monarcas e repúblicos. Que, aliás, o António José de Almeida nacionais. já tinha também muito lançado Essa ideia é a mensagem fundamental do Sidónio. Depois, é interessante ver como ele não consegue estruturar um regime político. Ele tinha uma sedução nítida para um sistema presidencial, mas de carga presidencialista muito forte. E o seu próprio campo divide-se aí, porque a grande questão é a Primeira República até aí ter sido um parlamentarismo que fragilizava por completo os executivos e que nem sequer admitia a eleição do presidente por sufrágio direto. E tinha o princípio da revocabilidade do presidente. E a ideia é estabilizar o sistema de forma a que o presidente seja eleito pelo povo. Ele modifica a lei eleitoral de forma a que os analfabetos, homens, ele não abre o voto à mulher, mas abre o voto aos analfabetos, que era o grande receio do Partido Democrático. A mulher por causa do domínio da sobre igreja, elas podia exercer a igreja, exatamente. e o analfabeto por causa dos caciques rurais. Exatamente. Então ele abre o voto. Ele é eleito por 500 mil votos, foi o maior score eleitoral na Primeira República que jamais existiu. E o campo de onde ele vem e que inicialmente está com ele era favorável àquilo que os podemos dizer um semipresidencialismo de componente presidencial forte, porque achavam importante que o presidente pudesse dissolver o Parlamento,
mas não o Parlamento destituir o Presidente. Mas, apesar de tudo, entendiam que devia haver um governo responsável, não perante o Presidente em excesso, mas responsável perante o Parlamento. E essa segunda componente, exigida pelos unionistas e também pelo grupo de Egas Muniz, que nunca vê lograda a sua intenção e que nunca vê ela traduzida numa revisão constitucional nesse sentido. As modificações feitas à Constituição, a Constituição chamada Constituição Empírica de 18, são modificações feitas por decreto de Sidónio pontualmente. Eles não se entendem sobre a definição do regime. Isso danifica muito o campo de suporte. Desse ponto de vista, ele não tinha, e aí é diferente do que vem a ser os fascismos, ele não tinha um movimento político. Não tinha nem um movimento político, nem se calhar a experiência política no sentido de... Sim, Mussolini era um homem que tinha feito política desde, toda a vida, não é? Toda a vida, desde miúdo, quer dizer, praticamente, desde os 15 ou 16 anos. Tinha um pai. Diretor do jornal. Tinha um pai, exatamente. E não nos esqueçamos que o socialismo que bebeu Mussolini é um socialismo revolucionário. Exatamente. E é um socialismo onde o Partido Revolucionário sim. tem importância, e ele leva esse conceito da necessidade de um partido, que é um partido civil, embora com milícias, mas é um partido civil, não é um movimento de opinião. Tem uma organização. Não, é um partido que, aliás, o Mussolini, a primeira coisa que faz, quando tem oportunidade e toma poder no Estado, é disciplinar esse partido. Sim, disciplinar esse partido, porque pensa que... E tem controvérsias fortíssimas dentro do partido, não é? Agora... O Sidónio também tinha esse lado, tem um lado social que eu acho que isso foi a passagem pela Alemanha que lhe deu, não é? Como a muita gente, não é? Foi muito aquela legislação social do Bismarck, que foi pioneira, portanto era uma forma de... E o tempo era particularmente difícil, não é? Estamos a falar de um período... Pela disciplina e pela hierarquia. E é isso que leva Sidónio, porventura o partido que usa Sidónio em termos de aparato público é o Exército. O Exército que é disciplinado e o Exército que é posto a fazer desfiles nas cidades do país. Ele vai a todas as cidades do país. O que é que acontece quando ele chega ao hino nacional, à bandeira nacional, e é uma parada militar? E em Lisboa há paradas militares. E isso ele começa a descobrir multidões, que é uma coisa que... Sim, é uma coisa que exército, multidões, paradas militares. E ele depois tem o grande instinto de ir fazer osmose emocional com os desfavorecidos. Visita às cadeias, visita aos hospitais, inaugura as sopas de assistência. Ele procura um contacto direto, não mediado. Aliás, ele há um momento em que tem consciência de que não tem um braço político organizado e diz: o braço político sou eu, o presidente Sidónio é o mediador da vontade nacional, o seu intérprete na osmose da relação direta. Isso é quase uma coisa, já não massas. É de fascismo, é de nacionalsocialismo. Sim, o Führer é uma espécie de mediador, não é? Um princípio de personalização do poder na relação direta com a as comunidade massas. política, exatamente. Mas ao mesmo tempo nisto há um lado, enfim, quando se aproxima do fim do seu... Sim, o seu mandato, que é ele muito foi rápido. assassinado em 12 de dezembro. Havia o receio de que ele pudesse 14, haver faz hoje atentados. 99 anos, no dia em que estamos a gravar o programa, que é 14 um de programa sobre os 100 anos, Os 100 anos, porque foi a 5 5 de dezembro que foi o... 17, e para o ano 5-7, é não a morte. Porque ele durou 3 dias. Sim. É interessante. Durou entre... Portanto, ele toma o poder verdadeiramente dia 7. Mas sim, mesmo quando ele marcha para a morte, digamos assim, para aquela... Lá está. Ele, aliás, essa ida para a morte... Falava-se da possibilidade de haver um atentado. Sim, mas ele faz como o Dom Não é um Carlos. atentado como o Dom Carlos. É isso que é esse paralelo. Já tinha havido uma tentativa na cerimónia de homenagem aos mortos da corveta Augusto Castilho. Exatamente. E havia o prenúncio de que isso iria acontecer. E este tipo que o assassinou... Mas o tipo que o assassinou... José Júlio da Costa era um tipo um bocado... Não, ao contrário do que aconteceu no assassinato de Dom Carlos, que é um assassinato planeado, aqui aparentemente não foi nada disso. Não, é planeado pelo próprio. Houve a ideia que pudesse ser inserido numa organização. E aliás, tinha secreta. havido o conselho ao Sidónio, o homem da segurança dele, que era o Cameira, o Major Cameira, o Capitão Cameira, o homem lá acima do norte,
tinha-lhe dito para ele não embarcar no coisa, ir diretamente no comboio, não ir ao Rossio, não é? Havia ali, constava qualquer coisa por razões de segurança, que não embarcasse publicamente. O ali, assassino para de se expor. Sidónio, o perfil é um alentejano. É o José Júlio da Costa. É um alentejano. Tinha estado numa espécie de comuna, não era? Este sargento da Armada, que tinha tido uma educação muito radical, republicana, jacobina, tinha querido integrar o CEP, isso tinha-lhe sido negado. Oferece como voluntário na Embaixada de França para ir combater em França, e isso também lhe é negado, e assume a ideia de que Sidónio quer restaurar a monarquia. E a ideia da restauração da monarquia, que não é verdadeira, como se sabe, é o que leva o assassino Sidónio a avançar, porque considera que está a executar individualmente uma missão, um mandato de salvação. transcendente. Mas o que é que leva, o que é que pode ter determinado, quer dizer, fazia parte do seu próprio mito assumir o risco. Sim, claro, mas isso o Dom Carlos também é aconselhado a ir em coisa fechada, não é? Não ir em carruagem aberta. E também não quer. Porque também há também a ideia... Aliás, curiosamente, esse- com o Cândido também acontece o mesmo quando ele é assassinado. Também é aconselhado a ir num carro fechado e ele quer ir num carro aberto. Porque há aqui uma coisa também complicada. Essa questão, esse tipo de lideranças, de facto, também não podem mostrar medo, vá. Aliás, há um homem, eu não sei, isto é uma coisa de tradição que eu ouvi, não sei se é verdade ou não, mas ouvi de tradição oral, de pessoas da época que tinham sido nacionais sindicalistas, que um dos problemas da liderança do Rolão Preto é que ele, com medo aos atentados, viajava às vezes deitado nos carros. Portanto, que isso lhe tinha feito perder, como digo, não tenho nenhuma coisa, mas ouvi várias pessoas que tinham sido nacionais sindicalistas dizer isso, que foi uma das coisas que tinha liquidado. Mas isto, há uma psique, digamos, que é comum a todos, e esse fascínio de que se deixa imbuir uma liderança pelo afrontamento do perigo, o fascínio de que se deixa imbuir uma liderança pela proximidade com o sofrimento, caracterizam muito, em especial, a psique portuguesa. E se nós virmos, não vamos fazer comparações de transposição direta, Sim. mas, por exemplo, o fascínio pelo desafio ao perigo está muito representado naquela imagem célebre dos generalianos em cima de um automóvel a desafiar um eventual atentado. Ou então o fascínio pela osmose com o sofrimento. Marcelo Rebelo de Sousa, quando faz certo tipo de visitas e certo tipo de declarações no contexto emocionado dessas mesmas visitas. São pequenas amostras, não são. Não estou a dizer que nenhum nem outro sejam sidonistas ou réplicas de havia algo que seguramente nenhum destes tem a mesma coisa, que era a relação muito particular com as mulheres. Portanto, ele tinha, de repente, transformou-se ele era um ídolo e todas as senhoras da sociedade e as mulheres do povo. Isso é uma coisa que se vê que é impressionante. As mulheres passaram a levantar-se quando ele chegava a um evento. E isso era muito posto em evidência pelo seu aparato próximo. O da farda do cavalo também Então, tem aqui o Sidónio não era sequer muito alto, pois não. Não, ele era baixinho, era baixinho. Mas usava mas estava sempre muito bem. o cavalo. E até é interessante que os próprios fotógrafos, não é? Vê-se isso, porque a ilustração portuguesa, por exemplo, cobre muito, era, como o nome indica, era muito ilustrada, e portanto esse ano do Sidónio está cobertíssimo nas reportagens da ilustração portuguesa. Está online, que aliás se pode ver. Esse fascínio pelo uso da manobra militar, todos são unânimes em reconhecer que ele terá adquirido pela experiência de vida como diplomata na Alemanha. Não nos esqueçamos de outra coisa, é que a Alemanha, nessa época, antes da Primeira Guerra, é uma Alemanha que fascina imenso Portugal. Claro. Sobretudo fascina porque é o país que realiza uma industrialização. Exatamente. Fabrica produtos sintéticos. Exatamente. E tudo o que é a gênese de uma indústria em Portugal tem a sua liderança, manda os seus filhos estudar para a Alemanha, tem relações com as químicas alemãs e, portanto, há aí um certo fascínio. Por outro lado, politicamente, Sidónio
na sua orientação de política económica, é muito remuneratório para o sector agrícola, porque paga melhor aos agricultores. Isso tem depois a consequência que é o aumento do preço do pão. E isso é que é o grande problema da governação económica de Sidónio e que o leva a ter que gerir com algum modelo de intervencionismo o comércio externo e interno, por causa da questão das subsistências. Exato. E a sua solução para o Ministério da Economia é uma solução muito administrativa, porque um dos problemas é pagar bem aos produtores de cereais, mas não deixar que eles exportem, porque o país precisa de pão. E, por outro lado, é também dificultar algumas importações e proteger um pouco o tecido económico, mantendo o abastecimento público. Mantendo o abastecimento público. E a crise do pão é um problema que se arrasta durante este período, de forma particular pela circunstância da guerra. E também pela necessidade de alimentar com pão as unidades militares no próprio Portugal. Daí que ele entregue essa área a um militar da sua confiança. No fundo, estabelece um sistema de administração por manutenção militar do comércio. Ele não é um liberal do ponto de vista económico. Porventura, não é porque não pode ser, porque a circunstância também dificulta. E o tecido económico também era muito frágil. Não há muitos textos de pensamento político dele. Não há. Agora, a ideia que também traz Sidónio, e que essa é importante, é a ideia de restaurar a ordem pública. Claro. Lisboa, por causa da situação social, da situação de abandono das escolas e de não ingresso sequer nas escolas, não é de abandono, é de não matrícula, tinha, ao que apontam as estatísticas, 21 mil jovens delinquentes. Era impossível circular nas ruas de Lisboa, as senhoras eram apalpadas na rua, havia desacatos constantes, as residências eram assaltadas. E Sidónio traz um pouco a noção de que com o reforço da autoridade isso pode ser contido. Isso é também uma imagem que tem algum eco na opinião, porque a opinião estava muito depauperada com a situação de violência e de insegurança permanente na grande cidade de Lisboa. Mesmo assim, quer dizer, ele acaba por cair, não é? Por morrer e cair. E a República regressa sob uma forma já diferente da primeira fase, não é? Portanto, sim. E logo a República Nova é diferente. Com a monarquia do Norte, não é? Sim. Mas, mesmo assim, nessa República, digamos, na República, segunda fase da República, os sidonistas, os dezembristas, como eram também conhecidos, sim, os cadetes do Sidónio, há sempre ali uma tensão, grande entre, sobretudo a partir de 21, não é? Portanto, do governo Noite Sangrenta. Exatamente. Portanto, naquela fase final, novamente muito dominada pelo Partido Democrático, em que os dezembristas estão novamente... na Noite Sangrenta são vários sidonistas. Uma das características da Noite Sangrenta é matar das pessoas que um são ajuste de mortas, contas. São pessoas que aderiram ao Sidónio. Sim, Machado Santos, por exemplo. Aquele oficial, o Carlos da Maia. Foram vários, quer dizer... Atenção. Há uma leva da morte no tempo de Sidónio. Pois há. Que é aqui embaixo, onde morre o Ribeira Brava. Exato. O famoso Ribeira Brava. Uma transferência de presos republicanos. Exatamente. Saíram aqui da esquadra do Governo Civil. A escolta, ao ouvir o rebentamento de uma bomba, começa a atingir e a disparar sobre os prisioneiros que estavam a ser transferidos, em que morre o Ribeira Brava e são feridos 100. Sim, houve para aí 6 ou 7 O próprio Sidónio se comove com isso e, de certa maneira, repreende a polícia. Não tem as características da leva da morte da Noite Sangrenta. Da Noite Sangrenta. Não. A Noite Sangrenta é uma coisa, mas a Noite Sangrenta... Mas eu acho que é uma retaliação. É? No seu modelo de execução. Mas a Noite Sangrenta eu acho que é mais produto de uma espécie de ausência de poder, não é? Porque havia milhares de teorias sobre isso, até diziam que era uma vingança dos monárquicos,
não é? Até havia uma Não, teoria. mas isso foi muito eu diria, muito aquilo que a gente hoje chamaria contra-informação, Pois, e depois houve já muito. aquele Agora- mito alimentado agora, pela não própria há viúva do dúvida, Machado dos não há Santos. dúvida. Ou do Carlos da Maia é um viúva do grande Carlos da Maia. apoiante de Sidónio. Exatamente. E Assim o Machado como- Santos também. Machado Santos, O Carlos da Maia. Granjo, não. O Granjo, não. O Granjo, O penso Granjo- que não. o Granjo está- esteve o Granjo na está- guerra. o Granjo estava na guerra. O Granjo foi voluntário, esteve na guerra. Granjo estava na guerra. O Granjo esteve na guerra, mas o Granjo é isso porque era o primeiro-ministro, não é? Não, e é porque o o Granjo é quem primeiro... O Granjo, apesar de ter sido um É o grande único. organizador da Carbonária, era um homem moderado na República. moderado, e é exatamente. o que organiza o primeiro partido liberal na República. Exatamente. A primeira Exatamente. organização assumidamente de direita no Exatamente. campo republicano. Exatamente. E por isso é que ele é alvo a bater. Exatamente. E portanto, essa noite. Mas há ali também um lado um bocado anárquico. Porque há um governo, quer dizer, já deixou de haver governo e não há governo nenhum nomeado. A gente, quando vê, por exemplo, aquele itinerário, exatamente do Cunha Leal, que é muito Sim, interessante, o itinerário do Cunha Leal para tentar salvar o Granjo e a tentar ver se alguém intervém, é uma coisa impressionante, porque vê-se Agora, que também há ali um medo. Não, o Granjo já se tinha demitido e não tinha, Exatamente. não tinha trazido. Exatamente. É muito Não, engraçado não, ver é que do lado de Sidónio estão, por exemplo, Luz Almeida, o grande homem da Carbonária, E os sindicatos da Então, Organização Operária Nacional. Os sindicatos tinham Ódio ao Afonso Costa, Ódio ao Afonso Costa, porque não o é? Afonso Costa era o racha Era o racha sindicalista. sindicalista. E porque quando havia uma greve na CP, com receio de haver, para evitar que houvesse sabotagens na linha, punham os grevistas na locomotiva amarrados à Na frente. locomotiva, foi. Para Isso foi ter a o Sá garantia Cardoso, não que o foi? comboio podia Foi o Sá circular. Cardoso quando era ministro do, É possível. ministro do Interior. Sim. Eu acho que foi o Sá Cardoso que fez essa. O Sá Cardoso é que fez essa... Quando era ministro do Interior, tomou essa Embora medida. depois a ON se distancie mais à frente do Sim. sidonismo. Mas no 5 de dezembro tiveram um papel importantíssimo. Aqui em Lisboa, uma foram com instituição bombas, famosa. Foram eles que foram com as bombas, aquelas bombas cilíndricas, não é? Feitas à mão, com pregos e aquela coisa toda, foram atacar a Guarda Republicana. Aqui em A Lisboa, Guarda uma Republicana sempre foi instituição... uma espécie de guarda pretoriana do Exatamente. Partido E Democrático. fizeram uma coisa, que dizem lá os contemporâneos, foi uma coisa horrível, que foi uma espécie de massacre dos cavalos, que eles atiraram as bombas para o meio daquilo, os cavalos ficaram todos Aqui em Lisboa, estripados. uma instituição que é sempre muito disputada na sua direção pelo sector mais radical da esquerda portuguesa, que é a Voz do Operário, que quando lá entramos devemos contemplar uma placa, porque na placa estava escrito inaugurada por Sidónio Pais. Pois eu queria ter um casamento. Não, mas isso é muito curioso. Ainda hoje, às vezes chamamos a sopa dos pobres, A sopa do Sidónio, a sopa do exatamente. Sidónio, precisamente por ele, não é Exatamente. que elas não existissem antes, mas por ele ter Exatamente. expandido isso. Bem, nós esgotámos o nosso tempo de hoje, num programa que correu em conversa interessante. Reencontramos-nos dentro de uma semana.